Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram também, que é despertardoser.ucem. E hoje a gente vai fazer mais uma revisão do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Claro, também através da jornada do professor Kenneth, tá bem? Por isso, hoje a gente vai fazer um vídeo só, porque o professor Kenneth, nessa revisão 4, ele faz a introdução da revisão, né? Ele comenta a introdução da revisão 4, como a gente tem no livro de exercícios também a revisão 4, né? Essa introdução da revisão 4, mas o professor Kenneth comenta essa revisão. No entanto, o professor Kenneth não coloca as revisões dessa vez. Ele não comenta nada. Vocês lembram que na revisão passada, na revisão 3, até a revisão 3, o professor Kenneth colocava de novo as lições e comentava breves linhas, né? Dessa vez ele não está comentando nada. E como essa série de lições aqui eu estou fazendo pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth, eu ainda não sei o que eu vou fazer, porque se eu for fazer essas revisões, vai ter que ser pelo livro, porque o professor Ken não comenta nada. E pelo livro, quem tem o livro sabe, as revisões são só as duas linhas principais da revisão e não tem comentário nenhum mais. E por mim mesma, assim, eu não sei. Então eu vou dar um passo para trás, entregar a Jesus, entregar o Espírito Santo, porque afinal de contas eu só estou aqui fazendo essa leitura com vocês porque eu fui inspirada, orientada a fazer, não de modo algum foi algo que eu planejei, sabe? E que eu planeje. Então, eu vou parar, vou dar um passo atrás, vou entrar em quietude, ouvir a guiança, para ver se eu volto aqui nesses dias de revisão com vocês, ou se todos nós nos aquietaremos, cada um vai pegar o seu livro, quem não tem livro físico, pode pegar PDF na internet, é só jogar ali Um Curso em Milagres em PDF que tu vai ter no teu computador, no teu tablet, notebook. Quem não tem físico e gostaria de ter físico, abaixo dos vídeos aqui no YouTube, a gente tem os links para compra de Um Curso em Milagres, tanto capa dura como esse meu aqui, quanto capa comum, que é a capa flexível. E tem outros títulos também que são relacionados a Um Curso em Milagres. Se você quiser adquirir, é só clicar nesses links abaixo do vídeo, certo? Pois então, ainda não sei se eu vou deixar todos nós entrarmos em quietude nesses dias, porque são 41, é a lição 41, que hoje eu já vou dizer para vocês, depois da introdução, depois dessa introdução aqui, eu já vou ler com vocês. Mas depois vai ficar a lição 141, 142 até a 150, que são assim, só pelo livro mesmo, sem comentários. Mas eu vou ver, vou sentir a guiança. Se amanhã eu sentir de vir conversar com vocês sobre a 142, sobre a revisão das lições 123e e 124, aí eu venho falar com vocês. Caso contrário, a gente vai se ver de novo, então, 42, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. Então, a gente só vai se ver daqui 10 dias, né? Mas eu vou
Vou entregar para a guiança, para ver se a gente precisa ficar em quietude mesmo, ou se eu devo trazer alguma coisa aqui para vocês. Tá bom? E a gente então entra de novo. Vamos entrar para a sala de aula de Jesus. A gente faz aquela respiração profunda e pausada para baixar a frequência dos pensamentos. Assim a gente consegue se desidentificar um pouco dos pensamentos, da tagarelice do ego. E a gente entra para a sala de aula com Jesus, mais uma vez, de mãos vazias e mente aberta, para a gente, de novo, entrar em contato mais uma vez e ter mais uma segunda chance de rever os conceitos que a gente já viu para trás. E a gente já tem uma pequena introdução também do que virá mais à frente nos próximos exercícios. A gente estabelece a meta da paz então, para que tudo que a gente for aprender aqui hoje seja somente para atingir os propósitos do Espírito Santo para nós, que é o nosso despertar. Certo, queridos? Então vamos lá. O negócio tá frio aqui no sul de novo. Chega que tá com as mãozinhas geladas. Então vamos lá, gente. O que o professor Kenneth está falando nessa introdução aqui? Então olha só. Ele está dizendo que essa revisão se volta para as 20 lições anteriores. Sim, são as 20 anteriores, por isso que cada uma delas, 141 a 150, são duas, também foi antes, mas o professor Kennedy comentava um pouquinho, né? Agora não tem comentário nenhum. Então, são as 20 lições anteriores e também para as que se seguem a elas. Então, ele gostaria de rever brevemente o sistema de pensamento do ego e especificamente o plano do ego, uma vez que isso virá em nossa discussão sobre essa lição. A realidade está no céu e na perfeita unicidade de Deus e de seu Filho. Quando a diminuta e louca ideia de ser separado de Deus pareceu surgir na mente do filho, seu tomador de decisões teve que escolher entre a interpretação do ego e a do Espírito Santo para essa louca e diminuta ideia. Ele escolheu o ego porque já tinha se enamorado da sua individualidade, autonomia e especialismo. Uma vez que a separação foi escolhida, o sistema de pensamento de expiação do Espírito Santo se desvaneceu na consciência do Filho. Gente, que introdução fantástica que o professor Ken fez aqui pra gente, nessa revisão 4. Ele resumiu tudo que a gente vinha tagarelando. Então essa revisão 4 aqui tem que ficar quase praticamente como se fosse até uma aula introdutória de um curso em milagres para quem está começando e ainda não entende essa linguagem da diminuta e louca ideia de separação, né? Que legal! Adorei essa introdução. E o professor volta aqui dizendo, o ego, que é a ideia, que é o desejo do filho pelo seu ser separado, isso que é o ego. É uma ideia inventada de nós mesmos, que carrega o desejo do filho de ser separado do pai.
Ele se enamorou de um ser separado, ilusório, que não existe, mas se enamorou, né? E aí então o ego desenvolveu um plano para assegurar que o Filho de Deus nunca mudasse sua decisão errada, sabendo muito bem que se o filho escolhesse contra a individualidade, a ideia de ego iria desaparecer. Assim, o ego levou adiante sua estratégia brilhantemente concebida para fazer o filho se tornar sem mente. Pois como ele poderia mudar uma mente que não sabia ter? Essa estratégia tem duas séries de defesas. A primeira é o mito de pecado, culpa e medo do ego, que estabelece que a separação realmente aconteceu. Pecado porque o Filho de Deus teve que matar seu pai para poder alcançar sua existência individual. Culpa em relação às suas ações percebidas. E medo do revide irado de um Deus que levanta da tumba para persegui-lo. Nossa, gente, que resumo do resumo o professor Kennedy está fazendo aqui nessa aula. A mente do filho se torna então um campo de batalha no qual, se ele continuar, certamente será destruído. Essa primeira linha de defesa, portanto, é o sistema de pensamento de pecado e morte, que faz surgir a segunda linha, o mundo e o corpo. Então, primeira linha de defesa, sistema de pensamento de pecado e morte, né? É esse pensamento. E esse próprio pensamento de pecado e morte faz surgir uma segunda linha de pensamento, que é projetar um mundo e um corpo, né? O propósito do mundo, e especificamente o corpo como a fonte de prazer ou dor, é para garantir que o filho permaneça firmemente identificado com o seu corpo. E esse corpo foi feito com esses aparatos sensórios, né? Para que a gente pudesse sentir prazer e dor, né? Ele se retroalimenta. Ele, portanto, esquece que tem uma mente, assegurando a sobrevivência do ego. Em poucas palavras, esse é o sistema de pensamento do ego. O plano do Espírito Santo, que a gente já viu que em última instância não tem plano nenhum, né? Mas na realidade o Espírito Santo não precisa de plano nenhum, né? O plano do Espírito Santo desfaz as defesas do ego. É porque a gente também entende que a gente precisa de um plano, né? É algo que a gente consegue compreender. E esse plano desfaz as defesas do ego por mostrar ao Filho de Deus que o que ele vê do lado de fora da mente é simplesmente uma projeção do que ele tornou real do lado de dentro, na mente. A crença em que ele é separado de todos, estabelecendo o corpo como a testemunha por excelência para essa separação. Como que a separação nunca aconteceu? Não está vendo esse corpo? Sou separado de todos, diferente de todos, especial. O reflexo da unicidade do céu é que você e eu compartilhamos uma meta e interesse comum. Qualquer coisa que nossos corpos façam a alguém ou um para o outro não tem efeito sobre o fato de que dentro da mente dividida compartilhamos o sistema de pensamento de pecado, culpa e medo, assim com a memória de Cristo. Em poucas palavras sãs, esse é o sistema de pensamento do Espírito Santo, corrigindo a crença do ego
na separação. Então, nós começamos agora com essa quarta revisão. E uma das vantagens dessas revisões, esclarecida em suas introduções, é que elas nos lembram de que o perdão é um processo. Aprender um curso em milagres em geral é praticar o livro de exercícios especificamente. Não, gente, assim, tu vê o que um E e o que um E fazem na comunicação. Então, o perdão é um processo que é aprender um curso em milagres em geral e praticar o livro de exercícios especificamente, né? Aprender um curso em milagres em geral, porque aí tem os folhetos, né? Tem manual para professores, canção de oração e um curso em milagres do texto, né? Na introdução, Jesus fala sobre o livro de exercícios como dividido em duas partes. A primeira, voltada em desfazer o sistema de pensamento do ego, preparando-nos para a segunda parte, que lida com alcançar a percepção verdadeira. Quem tem o livro já se deu conta que a gente tem aqui, né? Bem em cima, no livro de exercícios, diz parte 1, e depois mais lá adiante, parte 2, a parte 2 já vou dizer para vocês aqui, ó. Quem ainda não está bem familiarizado com o curso em milagres, a parte 2 começa depois da lição 220, tá? Então, até a lição 220, Jesus está focado em nos ajudar a desfazer o sistema de pensamento do ego. E a partir de então, depois da lição 220, a gente tem essa introdução da parte 2. Aqui no Instagram sai tudo virado, mas acho que deu para vocês verem. Aí começa a parte 2, aí vai ter aqui também o que é o perdão. E aí começamos na lição 221 para diante, que é essa segunda parte. Então, que nos ajuda a lidar com isso de alcançar a percepção verdadeira, né? Que é a percepção do Espírito Santo, que na verdade também é um reflexo do céu, né, para nós. A percepção verdadeira ainda não é o conhecimento, porque conhecimento mesmo a gente só vai ter no céu. No início da introdução a essa revisão, Jesus se volta para a parte 2, enquanto as lições anteriores e as imediatamente subsequentes compartilham o propósito de desfazer o ego, permitindo-nos escolher o Espírito Santo. Ver através dos seus olhos, os olhos de Jesus, da visão do Espírito Santo, é visão ou percepção verdadeira. O que não é possível enquanto nos agarrarmos à camada de defesa dupla do ego. Nosso foco, portanto, está sempre no desfazer dessas defesas como pré-requisito para a visão e despertar do sonho. Visão, mais uma vez, com a mente, né, gente? Não com os olhos do corpo. Pronto, terminamos aqui a introdução, introdução do professor Kenneth. E agora a gente segue nesse primeiro parágrafo da introdução propriamente dita da lição, que tem no livro. Então, Jesus nos diz: agora vamos revisar novamente. Dessa vez, cientes de que estamos nos preparando para a segunda parte do aprendizado, que trata do modo como a verdade pode ser aplicada. Hoje,
começamos a nos concentrar em estarmos prontos para o que virá a seguir. Tal é o nosso objetivo nessa revisão e nas lições que se seguem. Assim, revisamos as lições recentes e os seus pensamentos centrais de tal modo que venha facilitar o estado de prontidão que queremos conseguir agora. E o professor Kern diz: o perdão é o meio através do qual atingimos essa prontidão. E essas lições de revisão vão facilitar nossa preparação, conforme a compreensão se aprofunda com cada leitura e cada prática diária. Há um tema central que unifica cada passo na revisão que empreendemos e que pode ser declarado simplesmente nessas palavras. Sim, esse tema central antes de cada frase específica de cada uma das lições, né? Cada lição vai ter, nessa revisão, cada lição, 2 ideias centrais, como nas outras revisões. Só que antes da gente ver a ideia central, já vou falar aqui para vocês agora para ficar bem entendido. Assim, ó. Por exemplo, a lição 141 que a gente vai fazer hoje é a revisão das lições 121 e 122. A 121 diz: o perdão é a chave para a felicidade. O perdão é a chave da felicidade. E a 122, o perdão oferece tudo o que eu quero. Essas são as revisões, as lições que estão sendo revistas. Mas antes delas, há um tema central que Jesus está falando aqui, que é: minha mente contém só o que eu penso com Deus. Essa ideia central, esse tema central é maravilhoso, porque nos leva a encaixar um monte de coisas. Inclusive, uma das coisas é assim, a gente se prende muito em não posso julgar, né? Mas a gente tem que reconhecer que a gente julga e não dar realidade para esses julgamentos. Porque lembra lá no início que os nossos pensamentos não têm significado algum? Acho que é lá na lição 5, até eu fui olhar hoje para ver que tinha alguma coisa falando sobre os pensamentos sem significado. E realmente, os pensamentos do ego não têm significado algum, mas a gente só precisa olhar e reconhecer que eles não têm significado. E não ficar se sentindo culpado porque a gente julga o tempo todo. Olha, não, é na lição 4. Ó, esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, desse lugar. Lembra? Essa era a lição 4. Nossa, parece que foi ontem. Passou voando. Então, até os julgamentos, muitas vezes a gente se pega na culpa porque a gente está sempre julgando. Não é necessário ficar... Não é pra gente ficar sentindo culpa. Jesus está sempre dizendo, esse curso é um curso pra gente se desfazer da culpa. Então, como que Jesus ia estar fazendo alguma coisa para que a gente se sentisse cada vez mais culpado? Não! É aquilo, é como qualquer outra sombra. Não é pra fazer de conta que não acontece, que agora eu sou muito iluminada, que eu não julgo ninguém. Nossa, eu sou estudante de um curso Milagres, como é que eu posso estar julgando o tempo todo? O ego julga. Basta a gente reconhecer que o ego está sempre julgando. Por quê? Porque o propósito dele é nos manter sem mente, é nos manter acreditando que somos separados, né? É o propósito dele, deixa ele. Ele que continue julgando, desde que a gente não dê realidade para esses julgamentos. Porque, mais uma vez, estes pensamentos não existem. Eles são ilusórios, eles não são reais, eles são mentira, balela. No máximo, um script escrito para um teatro. É isso. Então,
olha, tá julgando mais uma vez, ó. Mas é o ego, não tem significado algum, porque minha mente mesmo contém só o que eu penso com Deus. Não é maravilhoso isso? E isso reflete a unicidade do céu, como diz o professor Kenneth aqui. Deus e Cristo, nosso verdadeiro ser, são totalmente unificados, sem distinção ou separação. O princípio de expiação, de correção, de desfazer, diz que a separação do ego nunca aconteceu. Expresso especificamente no pensamento. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. É isso. Se esse pensamento de separação nunca aconteceu, eu nunca saí do céu, eu não pequei contra Deus, eu nem mesmo tô aqui, eu não sou esse corpo, eu não sou essa personalidade, eu não sou nada disso, então que significado tem esses pensamentos aqui? Nenhum. Eu observo, vejo, reconheço que são julgamentos, mas não preciso ficar me agarrando, ai, não posso julgar, não posso julgar. Eles não têm significado nenhum, desde que a gente reconheça isso, porque senão a gente cai na culpa de que a gente está julgando, né? Então, assim, os únicos pensamentos reais na mente dividida são aqueles que refletem nossa perfeita unicidade, os pensamentos que pensamos com Deus. E aqui ele ainda traz essa passagem do capítulo 30 que diz: na mente de Deus não há fim, nem um momento no qual seus pensamentos estejam ausentes ou possam sofrer qualquer mudança. Pensamentos não nascem e não podem morrer. Os pensamentos na mente de Deus, né? Os pensamentos de Deus, os pensamentos que a gente pensa com Deus, não nascem e não podem morrer, não mudam. Eles compartilham os atributos do seu Criador e também não têm uma vida separada da sua. Os pensamentos que pensas estão em tua mente, assim como tu estás na mente que pensou em ti. Lembra daquela parte, voltando mais uma vez, lá tem alguma dessa lição, eu acho que é a 4, que diz que a gente pensa que pensa? Então não são pensamentos de modo algum. Então para que a gente vai ficar se culpando e se julgando porque a gente está julgando o outro ou a situação? Não é real. Então, os pensamentos que a gente pensa mesmo estão na nossa mente certa, assim como nós estamos na mente certa, na mente que pensou na gente, que é a mente de Deus. E assim não existem partes separadas naquilo que existe dentro da mente de Deus. A gente só sonha que tem duas mentes, que tem mentes separadas, né? Ela é para sempre uma. A mente de Deus é sempre uma, eternamente unida e em paz. Então, depois de Jesus colocar essa ideia principal na revisão, minha mente contém só o que eu penso com Deus, ele diz: isso é um fato e representa a verdade do que tu és e do que é o teu Pai. Esse fato e verdade desfazem o sistema de pensamento do ego. Não pode haver individualidade se nossas mentes contiverem apenas o que pensamos com Deus, porque o pensamento de Deus é unidade e amor mantido para nós pelo Espírito Santo. Nossa aceitação da sua dádiva é a preocupação primária do ego, o que motivou sua estratégia por nos fazer ter medo de nossas mentes. Nossa aceitação da unicidade
é que mata o ego, de medo. O ego, perdão, gente. Esqueci de trazer minha água hoje. O ego nos diz que não tememos o amor, mas o pecado e a culpa. Assim, nossa identidade como Cristo, o Filho da Inocência, é substituída pela identidade do ego, que é o filho da culpa. De novo, vou desligar meu ar, que eu já tô vermelhinha, mais vermelha que o normal. E agora o próximo parágrafo da introdução que Jesus faz então, que vamos repetindo, né? Que minha mente contém só o que eu penso com Deus é um fato e representa a verdade do que a gente é e do que o nosso Pai é. E é através desse pensamento que o Pai deu a criação ao Filho, estabelecendo o Filho como co-criador com Ele mesmo. É esse pensamento que garante inteiramente a salvação para o Filho, pois na sua mente nenhum pensamento pode habitar senão aqueles que seu Pai compartilha. A ausência do perdão bloqueia esse pensamento na tua consciência. Exatamente, a gente não aceitar o perdão, a gente não perdoar verdadeiramente, a ausência do perdão, enfim, na nossa mente bloqueia os pensamentos que a gente pensa com Deus. No entanto, esse pensamento que a gente pensa com Deus é verdadeiro para sempre. Então, para bloquear esse pensamento da unicidade do céu, da consciência, o ego precisa de pensamentos para substituir a expiação, que são esses pensamentos que a gente acha que a gente pensa. Pecado, culpa, medo e expressões específicas de falta de perdão vêm todos para o resgate. E, portanto, acredito que fiz uma coisa terrível e imperdoável. Tal é o significado da culpa que eu projeto, dessa forma mantendo a falta de perdão a mim mesmo contra todos os outros. A gente mantém a falta de perdão a nós, projetando nos outros também. No entanto, por isso que a gente sempre diz, né? A pessoa que não perdoa, na verdade, ela não se perdoa. É uma pessoa muito julgadora, tudo ela aponta, tudo ela julga, nada ela perdoa. Ela leva muito a sério os equívocos de todos, mas na verdade é porque ela não se perdoa, né? E leva muito a sério os seus pecados, não equívocos, né? Acredita em pecados, não em equívocos. O ego não acredita em equívoco, para ele é pecado, que não merece perdão, né? Então, tal é o significado da culpa, mais uma vez, que eu projeto dessa forma, mantendo a falta de perdão a mim mesmo contra os outros. No entanto, o tempo todo, a memória da unicidade da criação permanece em minha mente certa, mantida pelo Espírito Santo, que pacientemente aguarda minha decisão de retornar a Ele. Nós então nos lembramos da promessa de Deus, o pensamento através do qual o Pai deu a criação ao Filho. Começamos então a nossa preparação. Jesus nos diz aqui nessa introdução, comecemos a nossa preparação com alguma compreensão das muitas formas nas quais a ausência do verdadeiro perdão pode ser cuidadosamente ocultada. Então, nós, mais uma vez,
vemos o modus operandi do curso de nos treinar para estarmos cientes das muitas formas que usamos para nos defender contra a presença do Espírito Santo em nossas mentes. De tal compreensão vem a generalização final, na qual reconhecemos a ameaça comum que atravessa todas as ilusões. A seguinte passagem articula seu ensinamento, usando o conteúdo de sacrifício. Um ou outro, um vence, outro perde, como pensamento subjacente às formas do ego. E o professor Kenneth, então, traz essa passagem do capítulo 26, onde Jesus nos diz que, pois não existe senão um equívoco. Toda a ideia de que a perda é possível e poderia resultar em ganho para alguém, esse único equívoco, em qualquer forma, tem uma única correção. Não há perda. Então, é o que Jesus está dizendo, não existe a não ser um equívoco nessa ideia de que perder é possível e que poderia resultar em algum ganho para alguém e perda para outro, né? Não há perda. Pensar que há é um equívoco. Gente, pelo amor de Deus. Essa foi a passagem que eu li para vocês ontem. Lembra que eu comecei contando na parte 1 da lição de ontem? Quem não assistiu ainda pode assistir. Que eu trouxe para vocês a minha sala de aula do dia, né? Comecei amanhã já com aquela experiência de descobrir que uma empresa estava me fazendo cobranças por uma coisa que eu nunca contratei há meses e eu estava pagando sem saber. E que aí eu fui pro livro pensando, vou dar um passo atrás com Jesus, né? E vou fazer a minha lição do dia para, né, aquietar e corrigir minha mente. E aí eu abri o livro, mas não caiu na lição. Caiu nessa passagem do capítulo 26, seção 2. Que eu vou ler de novo aqui para vocês já para não dizer que eu tô mentindo. Olha, gente, olha, Espírito Santo, tu faz umas coisas com a gente. Capítulo 26, seção 2, que diz muitas formas, uma correção. Aqui em casa a gente leu 2, 3 vezes essa sessão ontem, eu e a minha mãe. Porque a gente tá, né, com essas coisas na sala de aula, assim. E agora tá aqui o professor Kenneth trazendo justamente essa passagem na introdução da na introdução da revisão 4. Que coisa incrível. Exatamente. Não há perda. Não há perda, não importa a experiência que tu tá vivendo aí, que tu tá achando que tu tá perdendo de alguma maneira e outro tá ganhando nas tuas custas, ou o contrário. Não há perda. Pensar que há perda é um equívoco. Tu não tens problemas, embora penses que tens. E, no entanto, não pensarias assim se os visses sumir um por um, sem levar em conta seu tamanho, complexidade, local ou tempo, ou qualquer outro atributo que percebas que faz cada um parecer diferente do outro. Todo problema é um erro, é uma injustiça para com o Filho de Deus e, portanto, não é verdadeiro. O Espírito Santo não avalia as injustiças com grandes, pequenas, maiores, menores. Elas não têm nenhuma característica para o Espírito Santo. Injustiças não têm característica grande, pequena, não tem. Por quê? Porque não há perda. O equívoco não está na perda, o equívoco está na gente acreditar que possa haver perda. Esse é o equívoco.
Entende? Incrível, gente, incrível o que é a gente usar um curso em milagres na nossa sala de aula, que é as cenas que a gente vive e experiencia todos os dias. É incrível. A minha mãe também, ontem, no mesmo dia que aconteceu aquele negócio com a empresa lá comigo, a minha mãe também tinha que resolver uma coisa pendente que tá prejudicando a gente aqui no sonho, né? Que a gente acha que tá prejudicando a gente aqui no sonho, né? E eu disse, antes de tu ir lá nessa empresa, fazer essa reunião lá, lê isso aqui. E ela leu isso aqui, depois ela voltou dizendo, olha, com toda certeza, eu acredito que não teria saído a conversa do jeito que saiu se eu não tivesse lido aquela sessão ali. Então, tu não tens problemas, embora penses que tens. Tinha que acabar a lição aqui agora. Mas seguimos em baixo. Jesus agora diz que... vamos voltar aqui, né? Comecemos a nossa preparação com alguma compreensão das muitas formas, uma correção. Começamos a nossa preparação com alguma compreensão das muitas formas nas quais a ausência do verdadeiro perdão pode ser cuidadosamente ocultada. Por serem ilusões, essas muitas formas de problema, doença, conflito nos relacionamentos, enfim, problema no trabalho, né? A empresa que tá te sacaneando, elas são todas ilusões. Por todas essas formas serem ilusões, não são percebidas pelo que são defesas. E o que elas são? Defesas que protegem os teus pensamentos, que negam o perdão de serem vistos e reconhecidos. Então, todas essas formas de problemas são defesas que protegem os nossos verdadeiros pensamentos, aqueles pensamentos que a gente pensa com Deus. Os pensamentos que não perdoam, que não são reconhecidos, são a culpa da mente. As defesas constituem a segunda série da nossa experiência corporal. É importante ler um Curso em Milagres cuidadosamente, pois um verdadeiro tesouro de informações pode ser encontrado em quase todas as sentenças. Eu diria em todas. Porque a gente precisa de muitas formas, senão a gente não compreende Jesus. Ele vai lá e fala de infinitas formas o mesmo conteúdo no livro inteiro da primeira à última página. É isso. Se a gente entendesse de um jeito só, a gente não ia passar da introdução, não ia precisar passar da introdução do livro. Na verdade, se você for entender qualquer sentença totalmente, vai entender todo o sistema de pensamento do curso. Na presente sentença, encontramos a estratégia do ego desvelada. Os pensamentos inventados, os pensamentos inventados. Ai, gente, de novo esse Google chato.
os pensamentos inventados e que não perdoam em nossas mentes são protegidos pelo mundo e pelo corpo, que foram inventados também. Então, vou falar de novo porque eu me atrapalhei agora com esse Google. Na presente sentença, então, né? Essa que Jesus diz, por serem ilusões. De novo. Então, por essas muitas formas de problemas que aparecem, que a gente acha que a gente tem problemas, por essas formas todas serem ilusões, não são percebidas pelo que são defesas que protegem os nossos verdadeiros pensamentos, que negam o perdão de serem vistos e reconhecidos e aí não permitem que a gente se conecte, enfim, com os verdadeiros pensamentos que a gente pensa com Deus, né? Então, na presente sentença, encontramos a estratégia do ego desvelada, os pensamentos inventados e que não perdoam em nossas mentes são protegidos pelo mundo e pelo corpo, que foram inventados também. O seu propósito Jesus voltando aqui na lição, essas defesas que protegem os teus pensamentos, que negam o perdão, o propósito dessas defesas é mostrar-te alguma outra coisa e impedir a correção através de auto-enganos feitos para tomar o lugar da correção. Quando a gente começa a tagarelar, já sei o que é, só pode ter sido isso, só pode ter sido aquilo, mas que sem vergonha, mas que não sei o que, mas me paga, mas não sei, sabe? Aquela tagarelice do ego aqui, ó, é querer nos mostrar outra coisa, e outra, e a gente não para mais, e quanto mais a gente dá, como é que é? Mais bota brasa na fogueira, mais o fogo aumenta. Quanto mais linha a gente coloca, mais enreda, não é? Quanto mais a gente fica naquele looping mental, que assim, ó, a gente vai criando mais e mais culpa para projetar lá fora, nos impedindo de acessar o perdão verdadeiro, né? Isso são os auto-enganos, e esses auto-enganos não permitem que a correção entre. O propósito das defesas, então, são experiências corporais de dor e prazer. Dor em formato de qualquer coisa, né? Tanto dor física como psicológica, raiva. Então, o propósito das defesas é demonstrar que nossos problemas e soluções existem. Assim como a felicidade, espiritualidade, doença. Assim, eles nos mostram algo mais. Lembre-se, o medo do ego é o de que em algum ponto nós percebamos nosso equívoco e escolhamos a expiação. E agora não tem mais volta. Já chegou esse ponto que a gente percebeu o nosso equívoco. Senão não estaríamos aqui. A defesa dupla, portanto, tem como seu propósito impedir que jamais escolhamos a correção. Enraizar nossa atenção na ausência de mente, que é o algo a mais, efetivamente nos impede de voltarmos para a condição repleta de mente, que é a nossa meta da mente certa. Na seguinte passagem, Jesus nos impele a reconhecermos o poder de nossas mentes, conforme ele expõe a estratégia do ego de depreciá-lo. Vamos ver em qual é a passagem. Capítulo 7. O teu pensamento tem feito isso por causa do poder que ele tem. Mas o teu pensamento também é capaz de salvar-te disso. Porque esse poder não é feito por ti. A
tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que ele tem. Se não acreditas que podes fazer isso, negaste o poder do teu pensamento e assim o tornaste impotente em tua crença. A engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando. O ego suga da única fonte que é totalmente inimiga da sua existência para a sua existência. O ego suga da única fonte, o poder da mente, que é totalmente inimiga da sua existência, para a sua existência. Com medo de perceber o poder dessa fonte, é forçado a depreciá-lo. O ego, portanto, quer engajar a tua mente no seu próprio sistema delusório, pois de outro modo, a luz da tua compreensão o dissiparia. Então, o ego quer engajar o próprio poder da nossa mente para que a gente continue se iludindo. Esse sistema delusório é um sistema para a gente continuar se iludindo e o ego usa do próprio poder da nossa mente para fazer isso. Voltando aqui na lição. Então, esse monte de formas, tem o propósito, esse monte de formas de problemas infinitos. O propósito é mostrar pra gente alguma outra coisa, sempre alguma outra coisa, sempre alguma coisa, sempre algum problema, não importa a forma, tamanho, para impedir que a gente deixe que a correção seja feita. E isso são auto-enganos, esse monte de tipo de problemas. E, no entanto, a tua mente só contém o que pensa com Deus. Os teus auto-enganos não podem tomar o lugar da verdade. Apesar dos nossos sonhos febris de pecado, culpa e medo, ou qualquer de nossas experiências auto-ilusórias no mundo, a realidade não foi afetada. No texto, Jesus compara a culpa a finas nuvens, colunas de fumaça ou frágeis véus sem poder de ocultar a luz. Já examinamos uma passagem descrevendo essa fragilidade. Aqui estão 2 sentenças sobre isso, do capítulo 18. Sua transparência e pouca consistência da culpa, A transparência e pouca consistência da culpa não são evidentes até que vejas a luz por trás delas, as montanhas por trás delas. E então tu a vês como um frágil véu diante da luz. E a mesma ideia é expressa novamente, mas com imagens diferentes aqui nessa passagem da revisão. Assim como uma criança que joga um pedaço de pau no oceano não consegue mudar a subida e a descida das marés, o aquecimento da água pelo sol, o prateado da lua sobre ela à noite, dessa mesma maneira, a gente não pode mudar a verdade com esse sistema de pensamento delusório e com esses auto-enganos. O ego é apenas uma criança agitando um pedaço de pau, tentando deter a inevitabilidade da verdade, mas sem nenhum efeito. Ou para mudar as imagens, somos como um pequeno camundongo rugindo em um minúsculo canto do universo, pensando que podemos efetuar mudanças ou que alguém até mesmo está nos percebendo.
Lembra da passagem do capítulo 21 do Camundongo? Lembre-se dessa passagem de O Pequeno Jardim, que também captura a insignificância do ego. Tão insignificante de fato que Deus nem mesmo está ciente da sua existência. E essa é a passagem do Pequeno Jardim, do capítulo 18. Esse fragmento da tua mente é uma parte tão diminuta dela que, se apenas pudesses avaliar o todo, imediatamente verias que ele é como o menor dos raios de sol é para o sol, ou como a mais leve onda na superfície do oceano. Em sua surpreendente arrogância, esse diminuto raio de sol decidiu que é o sol. Essa onda quase imperceptível aclama a si mesmo como se fosse o oceano. Entretanto, nem o sol e nem o oceano estão sequer conscientes de toda essa estranha atividade sem significado. Ai, ai. Com isso em mente, né? Jesus falou que o ego é como uma criança que joga um pedaço de pau no oceano tentando mudar a subida e descida das marés. Com isso em mente, iniciamos cada período de prática dessa revisão, aprontando as nossas mentes para compreendermos as lições que lemos e vermos o significado que nos oferecem. E por isso que no início de todas elas nessa revisão, a mesma frase vem pra gente. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Nós primeiro nos tornamos conscientes das nossas defesas contra a verdade. Aquilo que a gente acha que são pensamentos está aí dentro, né? Minha mente contém apenas o que eu penso com Deus. Nós somos continuamente levados de volta ao princípio fundamental num Curso em Milagres, de que o propósito de um relacionamento com o Espírito Santo é nos ajudar a olhar para as defesas do ego. Olhar para as defesas do ego. Olhar e não dar significado. Assim como o mar não dá significado para aquela ondinha, né? Para aquele movimento da ondinha achar que é o oceano. O amor em nossas mentes não é o problema, que é apenas o medo do que ele representa. A perda do nosso ser separado. Então vamos de novo. O amor em nossas mentes não é o problema. O que é o problema é o medo que a gente tem de perder o nosso ser separado. Então, quer dizer, o nosso medo do amor é gigante, mas ainda não é maior do que o medo que a gente tem de perder esse nosso ser individual, essa corpo, essa personalidade, esse personagem que a gente inventou. Nos apegamos a ele que nem a gente se apegava às novelas antigamente. Ai, agora parecia que tinha perdido um braço quando uma novela terminava. Ai, gente, meu Deus do céu. Isso aqui parece em outra vida, porque depois que eu parei de assistir novela, que isso já deve fazer uns, sei lá quantos anos, uns 10 no mínimo, que eu não assisto mais novela. Mas quem assiste, tudo bem também, não tem nada... sem julgamentos, né? Cada um tem seus gostos aqui no mundo e Jesus não julga isso de modo algum. Nós precisamos ver como protegemos esse ser pelas coisas insanas que fazemos no mundo, pensando que são importantes, pois acreditamos que nosso especialismo é importante.
Isso acontece muito nos nossos papéis. Nos papéis dos personagens aqui, né? Precisamos ver como protegemos esse ser, esses papéis, pelas coisas insanas que fazemos no mundo, por acreditar que o nosso especialismo é muito importante. E aqui Jesus já começa nos orientando, pedindo que a gente comece cada dia com um tempo dedicado à preparação da mente para aprender o que cada ideia que a gente revisar no dia pode oferecer em liberdade e em paz. Abre tua mente e limpa-a de todos os pensamentos que querem enganar. Todos, então, né? Todos. Fica com a mente vazia. Nossa função é abrirmos a mente para trazer as ilusões do ego à verdade de Jesus. Por isso que também tem muitas linhas espirituais, muitas escolas de meditação, né? Que também ensinam técnicas de observação da mente, né? Porque quando a gente está observando, a gente não está identificado. E aí é a mesma coisa. Tu observa, tu diz, tá julgando de novo. Mas como a gente só pensa que a gente pensa, porque esses pensamentos não são pensamentos em absoluto, lembra das primeiras lições? Então, quer dizer, o único pensamento é o pensamento que eu penso com a mente de Deus, então esses pensamentos não são pensamentos. Não preciso me sentir culpado, dar realidade para esses pensamentos, né? Me identificar com esses pensamentos como se fossem eu, porque a gente se identifica com esses pensamentos como se fosse o nosso ser, os pensamentos como se fossem eu. Eu penso, mas eu não penso de modo algum. Então, nossa função é abrirmos a mente para trazer as ilusões do ego à verdade de Jesus. Estarmos cientes do que nos torna ansiosos, deprimidos, zangados, excitados, em êxtase. Todas as coisas, prazerosas ou dolorosas, até os pensamentos bons, a gente vai ver que também pensamento bom, pensamento ruim, é tudo ilusório. Então, todas as coisas prazerosas ou dolorosas que pensamos serem reais e vitais para nosso bem-estar, precisamos perceber que esses pensamentos são partes conscientemente escolhidas da estratégia do ego para nos manter distantes das nossas mentes fechadas e da verdade que espera por nós lá. Uma vez que voltamos e abrimos nossas mentes, damos nossos pensamentos a Jesus, significando que pedimos sua ajuda para olhar para eles e liberá-los. Então me ajude, Jesus, a olhar esses pensamentos que eu estou tendo de julgamento, de raiva, de vingança, de mágoa, de vitimismo. Tô te mostrando, tô olhando para eles e te mostrando para me ajudar a olhar para eles e liberar, Jesus. Então, Jesus está dizendo, abre a tua mente e limpa de todos os pensamentos que querem enganar, deixando apenas esse pensamento ocupá-la por inteiro e removendo todo o resto. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Não existe mais nada. Nada existe fora da mente de Deus. Se nada existe fora da mente de Deus, como o pensamento, sei lá, de vitimação ou de mágoa, pode ser alguma coisa. Não é nada. 5
minutos com esse pensamento será o suficiente para estabelecer o dia de acordo com as linhas que Deus designou e para colocar a sua mente, a mente de Deus, do Espírito Santo, a cargo de todos os pensamentos que receberás naquele dia. Quando liberamos nosso investimento nos pensamentos do ego, apenas o Espírito Santo permanece. Não precisamos fazer nada sobre seus pensamentos, sobre os pensamentos do Espírito Santo, apenas sobre os nossos próprios. Essa é a vigilância de que Jesus fala tão frequentemente no texto. Porque também, mais uma vez, negar que a gente tem esses pensamentos não vai liberar esses pensamentos. Pelo contrário, nós só vamos mandar para o inconsciente e depois projetar. Ou no corpo, ou nos outros, nas pessoas, causando, conflitos de relacionamento. Então essa é a vigilância que Jesus fala tão frequentemente no texto, como nessa passagem do capítulo 7. Se mantiveres em mente o que o Espírito Santo te oferece, não pode ser vigilante a favor de coisa alguma, a não ser de Deus e do seu reino. Vigilante a esses pensamentos, que não são pensamentos de forma alguma, mas a gente dá realidade para esses pensamentos. É o que a gente não pode mais fazer, né? Podemos ser só vigilantes a favor de Deus e do seu reino. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo mais. Porque a gente ainda pensa que realmente pensa. A gente ainda pensa que a gente pensa. E que nossos pensamentos são reais, são verdadeiros, fazem parte da gente, são o que a gente e é a nossa personalidade e o nosso ser individual, especial, separado. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram a um estado de guerra e a vigilância então veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Se eu estou sempre em paz, preciso ser vigilante com o quê? Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras. E nunca o Espírito Santo teria apelado para isso se não tivesses acreditado no que não é verdadeiro. Então, o Espírito Santo nunca teria apelado para que a gente seja vigilante com esses pensamentos que a gente acha que são reais, que existem, se a gente não tivesse acreditado nisso, acreditado que esses pensamentos são verdadeiros, são reais, fazem parte de mim, do que eu sou e que são reais, enfim. O Espírito Santo nunca teria apelado para isso, para pedir para a gente ser vigilante. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Para ti. Assim, ser vigilante por Deus e por seu reino significa que nós buscamos manter uma vigilância pelo nosso ego, trazendo nossas escolhas equivocadas pela separação e especialismo à expiação, que reflete o pensamento da criação que mantemos com Deus. Vamos na lição de novo. Então, a gente segue com aquele pensamento, minha mente contém só o que eu penso com Deus, e colocamos a mente de Deus a cargo de todos os pensamentos que vamos receber naquele dia que a gente estiver praticando a lição. E esses pensamentos não virão só de ti, pois todos serão compartilhados com Ele, com o Espírito Santo. E assim cada pensamento desse te trará a mensagem do seu amor, do amor de Deus.
e retornará a ele com mensagens do teu amor. Deste modo, a comunhão com o Senhor dos anfitriões será tua, como a sua vontade determinou que seja. E à medida que aquele que o completa se une a ele, ele se unirá a ti, que estás completo quando te unes a ele e ele a ti. Essa é outra expressão adorável da nossa unicidade como Cristo, em unidade consigo mesmo e com sua fonte. Sim, porque vocês viram que aqui os pronomes, à medida que aquele que o completa se une a ele, ele se unirá a ti, que estás completo quando te unes a ele e ele a ti. Gente, Pai, Filho e Espírito Santo. A frase bíblica Senhor dos anfitriões simboliza a divindade, Deus e Cristo. É interessante notar que nessa revisão, Jesus está nos pedindo para nos focalizarmos primariamente em nossa unicidade com Deus. Em outro trecho, sua ênfase está em perceber nossa unicidade uns com os outros, através do perdão, como passo em direção a lembrar da nossa unicidade no céu. O procedimento para essa revisão é o de que nós primeiro nos tornamos conscientes dos pensamentos do ego que interferem, pedindo ajuda a Jesus para olharmos para eles. Então, mais uma vez, observar os pensamentos, ser vigilante com esses pensamentos, levar para Jesus, para que Jesus possa nos ajudar a olhar para esses pensamentos, né? E ver que eles são nada. Conforme sua escuridão desaparece em sua luz, então conforme a escuridão dos pensamentos do ego desaparecem na luz de Jesus, o que resta são os pensamentos que temos com Deus. Jesus agora nos apresenta instruções específicas para os 10 dias de revisão que se seguem. 2 lições por dia, como a gente já viu. E ele diz, após a tua preparação, apenas lê cada uma das 2 ideias que te são designadas para a revisão naquele dia. Em seguida, fecha os teus olhos e dize-as lentamente para ti mesmo. Dize-as aquela frase, né? Minha mente contém só o que eu penso com Deus e as 2 frases do dia. Não há nenhuma pressa agora, pois estás usando o tempo com o propósito para o qual ele foi destinado. Deixa que cada palavra brilhe com o significado que Deus lhe deu, tal como ela te foi dada através da sua voz. Deixa que cada ideia que revisares naquele dia te dê a dádiva que ele depositou nela, para que tu a recebas dele. Então, ao deixarmos de lado nosso investimento nos pensamentos do ego que interferem, os gritos estridentes que nos impedem de ouvir a voz de Deus, o significado das suas palavras brilham através de nossas mentes felizes. Cada um simboliza o fim da escuridão. Cada pensamento, né, que se fora, simboliza o fim da escuridão. Conforme trazemos nossos pensamentos de culpa e julgamento à sua luz misericordiosa. Assim, cada período de prática será de alegria, refletindo nossa alegria eterna quando as palavras do Espírito Santo a nós se tornam o verbo de Deus e estamos em casa. E não estipularemos nenhum formato para nossa prática, Jesus diz. A não ser isso, a cada hora do dia,
Traze à tua mente o pensamento com o qual o dia começou e passa com ele um momento quieto. Em seguida, repete as 2 ideias que praticas naquele dia sem pressa. Com tempo suficiente para ver as dádivas que contém para ti e deixa que sejam recebidas lá onde lhes foi designado estar. Jesus está nos pedindo para unificarmos nossos dias ao redor desses 2 pensamentos, para que nossas dádivas de separação e especialismo possam ser transformadas pelo perdão em dádivas de amor que Ele guarda para nós. Ele sempre as tem mantido em nossas mentes, mas quando renunciamos a elas, essas dádivas amorosas continuaram esperando pelo nosso retorno. Como parte da nossa prática meditativa, deixe-nos mais uma vez ler as palavras amorosas de Jesus a nós no texto, que expressam as mesmas dádivas que sua revisão nos oferece. E é do capítulo 5. Como podes tu, que és tão santo, sofrer? Todo o teu passado, exceto a sua beleza, se foi, e nada ficou além de uma bênção. Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti e nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha-a para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la e as mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. Os pensamentos de Deus estão contigo. Que lindo! Olha só, as crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. A importância da quietude para a gente ouvir a voz que fala por Deus. E aqui Jesus pede que a gente não acrescente nenhum outro pensamento, mas deixamos que estes sejam as mensagens que são. Não precisamos nada mais do que isso para nos dar felicidade e descanso, quietude sem fim, certeza perfeita e tudo que é a vontade do nosso Pai que recebamos, como a herança que temos dele. À medida que revisamos, encerraremos cada dia de prática como começamos. Primeiro repetindo o pensamento que faz daquele dia uma ocasião especial de bênção e felicidade para nós, o qual, através da nossa fé, restabeleceu o mundo da escuridão à luz, da aflição à alegria, da dor à paz e do pecado à santidade. O objetivo de Jesus para nós, mais uma vez,
é que cada um de nossos dias seja emoldurado por um pensamento de perdão, começando e terminando da mesma forma, com cada momento entre eles repleto do mesmo pensamento, ao qual levamos nosso medo com o pudor, para que possam ser gentilmente substituídos pela alegria, paz e cura. Isso me lembra da imagem do arco, depois transmutado em um arco-íris, que D.H. Lawrence imortalizou em seu magnífico romance O Arco-Íris. Depois de Tom e Lydia curarem seu instável relacionamento marital, Lawrence descreve o amor protetor dentro do qual sua filha Anna pôde então crescer. Sua vida emoldurada pelos dois pilares de amor e força representados por seus pais. Vamos ver, ele colocou essa passagem aqui. A alma de Ana foi colocada em paz entre eles. Ela olhou de um para o outro e os viu determinados em sua segurança, e então estava livre. Ela brincou entre o pilar de fogo e o pilar de nuvens em confiança, tendo a confiança em sua mão direita e em sua mão esquerda. Ela não era mais chamada para manter com sua vontade infantil o final quebrado do arco. Seu pai e sua mãe agora tinham se estendido até os céus. E ela, a criança, estava livre para brincar no espaço abaixo, entre eles. Jesus, então, nos pede para vermos nossos dias como emoldurados pelos pilares de perdão e amor, permitindo que sua força quieta e gentil, proteção nutra nossa experiência e sustente nosso aprendizado, conforme nos movemos da escuridão à luz, da aflição à alegria, da dor à paz, do pecado à santidade. Deus oferece agradecimentos a ti, que praticas assim com o cumprimento do seu verbo. E ao dar à tua mente as ideias do dia mais uma vez antes de dormir, a sua gratidão, a gratidão de Deus, te cerca na paz. Não, olha lá como às vezes esses pronomes confundem a gente, tá? Mas a gente sabe. Pai, Filho e Espírito Santo, em unicidade. Deus oferece agradecimentos a ti, que praticas assim o cumprimento do seu verbo. E ao dar à tua mente as ideias do dia mais uma vez antes de dormir, a gratidão do Espírito Santo te cerca na paz, onde é a vontade de Deus que estejas para sempre, a qual agora estás aprendendo a reivindicar mais uma vez como tua herança. Que maneira mais bela de terminar essas introduções, em preparação para o período de revisão de 10 dias, do que citar essa adorável passagem que nos lembra do amor e gratidão de Deus, conforme abrimos nossas mentes e corações para recebermos sua dádiva de completeza, a dádiva do nosso ser. E o professor Ken coloca então essa passagem do capítulo 15 para a gente terminar essas introduções, em que Jesus nos diz: Deus oferece gratidão ao anfitrião santo que quer recebê-lo e o deixa entrar e habitar onde ele quer estar. E pelas tuas boas-vindas, ele também te dá boas-vindas em si mesmo, pois o que está contido em ti, que lhe dá as boas-vindas,
é devolvido a Ele. Mais uma vez, esses pronomes, gente. É Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito, a memória de Deus em nós. Então, pelas tuas boas-vindas, Ele também dá boas-vindas em si mesmo, pois o que está contido em ti, que lhe dá boas-vindas, é devolvido a Ele. E nós apenas celebramos a sua integridade quando damos boas-vindas a Ele em nós. Quando damos boas-vindas ao Espírito Santo em nós mesmos, na nossa mente certa. Aqueles que recebem o Pai são um com Ele, sendo anfitriões para com aquele que os criou. Aí é Deus. E por permitir que Ele entre, por permitir que o Espírito Santo entre, a lembrança do Pai entra com Ele. E com Ele, aqueles que o recebem se lembram do único relacionamento que jamais tiveram e jamais querem ter. Queridos, depois dessa longa revisão, que introduz também a introdução e um direcionamento, né, para as próximas lições. Eu me aquieto e me retiro. Estamos unidos em mente e nós vamos sentir se nós temos que passar esses próximos 10 dias em quietude, somente com aquelas frases que Jesus nos deu. E se assim for, depois desses 10 dias, a gente se reencontra na lição 151. Que é todas as coisas são ecos da voz por Deus. Mas é isso. Fiquemos em paz, unidos na unicidade de Deus e na unicidade que habitamos todos nós, entregando todos os nossos pensamentos que são ilusórios a Jesus, para que Ele nos ajude a olhar para esses pensamentos ilusórios e liberá-los, porque então o que vai sobrar são os nossos pensamentos que nós pensamos com Deus. Vamos passar esses 10 dias então em quietude, e a gente se vê. Fiquem com Deus